Bom dia, boa tarde, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um Momento Crescendo em Cristo. Nosso Momento Crescendo em Cristo de hoje tem como tema Predestinados a ser como Cristo. Olha que bacana, não é? Você sabia que a palavra do Senhor diz lá em Romanos 8:29, que quando Jesus, por exemplo, veio à Terra em João 3,16, ele veio como o unigênito Filho de Deus. Mas quando ele volta para a eternidade, ele volta como primogênito entre muitos irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8:29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Que maravilha, não é verdade? Então veja que nós somos predestinados pelo Senhor, pelo nosso Deus, a sermos conforme a imagem do seu Filho. Então é necessário que você esteja em pleno desenvolvimento desse, vamos dizer assim, desse plano de Deus para o nosso crescimento espiritual. O versículo base de hoje é 1 Coríntios 11:1, quando Paulo diz assim: tornem-se, ou em outra tradução diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que bacana. O apóstolo Paulo, sendo líder daquela igreja, ou pelo menos o apóstolo que dava a assistência àquela igreja, né, aos coríntios, ou à igreja de Corinto, Paulo então diz para nós que ele coloca-se na condição para que aqueles irmãos olhem nele o seu comportamento, a sua forma de viver, sabe, esse desenvolvimento desta predestinação de Deus na sua vida, para que todos os dias ele se torne mais parecido com Cristo, como a palavra do Senhor assim determina. Então você e eu, nós temos que ser mais parecido com Cristo hoje do que fomos ontem e amanhã do que nós somos hoje. Viu que interessante? Agora, esta condição do apóstolo Paulo se colocar como a referência, né, para as pessoas seguirem ele, como ele seguia Cristo, eles deveriam seguir Paulo. Então veja que o propósito não era que eles alcançassem a imagem de Paulo, foram predestinados para serem como o apóstolo Paulo. Não, a predestinação que o Senhor tinha estabelecido, aquilo que ele tinha determinado é que todos os cristãos se tornem mais parecidos com Cristo a cada dia. Porém, Paulo dá a sua referência, falou, olha, enquanto eu estou seguindo a Cristo, quando eu estou vivendo por Cristo, você também é desafiado. Eu procurarei ser o modelo, procurarei ser o exemplo para você seguir, para que você também siga Cristo, para que você também, né, aprenda, né, do Senhor esta forma de viver. Sabe, queridos, eu tenho tido muita preocupação quanto a essa questão. Às vezes nós vemos irmãos que têm passado anos, né, na igreja e ele tem o mesmo comportamento que tinha há alguns anos atrás, continua tendo o mesmo comportamento. Não tem havido esse crescimento, né, como a palavra do Senhor tem nos ensinado. Veja que Paulo fala, olha, você precisa me imitar. Como eu imito a Cristo, você também deve ser um imitador de Cristo. Não era para imitar Paulo, era que Paulo era referência. Olha, eu olho para o ensinamento da palavra, eu me comprometo com isso, eu procuro estar o tempo todo analisando como tem sido o meu comportamento, para que eu mesmo tenha o entendimento de que se eu estou ou não, né, seguindo o Senhor. Há um livro muito interessante que diz, em meus passos, o que faria Jesus? Então seria uma excelente pergunta para você fazer direto. Você está, né, questionando o que eu estou fazendo. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria da mesma forma? Ou ele faria isso que eu estou pretendendo fazer? Então seria aí uma pergunta bacana para que você pudesse então, tendo o entendimento de que Cristo faria ou não faria, você então procure imitar esse comportamento de Cristo. Paulo disse, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele disse, olha, a ideia é que você imite a Cristo. Hoje nós temos falado muito sobre discipulado,
E sempre as pessoas pensam que você tem que ser parecido com aquele pessoa que tem discipulado você. Veja que a pessoa ela tem a missão de ensinar, de te encorajar, de te esclarecer o seu comportamento como o comportamento de Cristo. Então, da mesma forma que eu preciso seguir a Cristo, você também, né, precisa estar seguindo a Cristo. Lembre que a palavra do Senhor diz que é plano do Senhor que você se torne cada vez mais parecido, né, com o Senhor Jesus. Amém, querido? Que coisa legal, não é? Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que esse vídeo que nós temos gravado possa ajudar você no seu crescimento, no seu despertamento espiritual. Não seja a mesma pessoa. Eu tenho falado algumas vezes, né, para os irmãos, dizendo assim, olha, pergunto às vezes, no momento de culto, eu pergunto, quantos irmãos aqui que tem mais de 5 anos, né, de membro de igreja? Aí alguns levantam a mão. E quem tem mais de 10? Outro levanta a mão. Quem tem mais de 20 e tal? Então eu digo para eles assim, olha, se você tem 5 anos dentro da igreja e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia e que não é agradável a Cristo, você foi reprovado. Porque hoje um profissional, né, hoje na área aí vamos dizer, do direito, na área, né, todas as áreas, odontologia, farmácia, até medicina, com 5 anos, às vezes um pouquinho mais, você é formado, você sai dali um profissional apto para exercer a sua função. E você, que tem estado aí 10, 20, 30, 40 anos, como no meu caso, né? Hoje eu estou com 47 anos de membro de igreja. Nunca tive o meu nome tirado de lá, olha, eu nunca saí, desviei, olha, eu não estou vivendo mais esse compromisso com Cristo. É visando isso que eu tenho me comprometido, gastar um tempo para gravar esses vídeos e dizer, sede mais semelhante de Cristo hoje do que você tem sido, né, ontem, e assim amanhã mais do que você tem sido hoje. Lembra do Salmo 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Vamos orar, queremos orar com você. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade preciosa que nós estamos tendo de olhar para a Tua Palavra, enxergar nela, Senhor, esse desafio que nós precisamos como cristãos ter, de estarmos constantemente em pleno desenvolvimento, em pleno amadurecimento, em pleno crescimento, Senhor, de nossa vida cristã. Pai, a nossa oração é que esse irmão, essa irmã, que nesta oportunidade está nos assistindo, possa ser despertado, Senhor, a ter uma vida de maior comprometimento com o Senhor, mais tempo em estar em oração, mais tempo em estudo da palavra, mais tempo em estar em comunhão com os irmãos e tantas outras coisas. E com isso, Senhor, possa estar como diz-nos a Tua palavra no livro de Deuteronômio 28, de 1 a 14. Ó Deus, que se nós obedecemos o Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Oh, aleluia! Que isso aconteça, Senhor, que toda sorte de bênção da parte do Senhor venha sobre esse irmão, sobre essa irmã, e eles possam desfrutar um tempo precioso de comunhão contigo, Senhor, e de amadurecimento cristão. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradecemos por você ter ficado com a gente até aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber os demais outros vídeos. Muito obrigado, fique na graça e na paz, em nome de Jesus. Amém.